Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus, que já está entre nós, permaneçam entre nós. Avisos gerais: favor não estacionar os veículos em frente às garagens da rua sem saída aqui do lado. Procurem chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras. Assinem o caderno de presença ali na entrada e peguem o cartão numerado para os passes, ou entregue a ficha de tratamento para o Haroldo lá. Solicitamos que desliguem os celulares, isso é muito importante. Antes de início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, ou em prece, ou ainda fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis para empréstimo no fundo do salão. Informe na entrada se existe alguma dificuldade para acesso à sala de passe devido às escadas, que providenciaremos o passe lá na saleta da recepção. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo de alimentos da cesta básica e que serão entregues no final do mês às famílias necessitadas. Nesse inverno, a casa também abriu as doações para cobertores, né, e agasalhos. Aceitamos as doações também. Trabalhos abertos ao público, palestras e passes, quarta-feira às 14h30 e quinta-feira às 20 horas. O curso de orientação e educação mediúnica, segunda-feira às 20 horas. E a evangelização infanto-juvenil, nas quintas-feiras às 19h50, para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Então, vamos todos serenando os nossos corações, iluminando os nossos pensamentos, agradecendo a presença de todos aqui nessa casa hoje, todos acompanhados de seus mentores individuais. Vamos agradecendo a espiritualidade, os mentores que cuidam desta casa de oração, que já prepararam todos os ambientes para as atividades que estão reservadas para a noite de hoje. Vamos fazer uma menção à espiritualidade superior que cuida de todas as casas de oração. Agradecer ao Anjo Ismael, responsável pela evangelização de todo o nosso Brasil. Vamos chegar até a nossa Mãe Maria, citada sempre pelo palestrante de hoje, Sr. Hilário, nossa Mãe espiritual, a quem pedimos que rogue proteção a nós. E, diante de Maria, chegamos a Jesus, agradecendo por todo o seu evangelho, todos os ensinamentos deixados. De mãos dadas com o nosso irmão maior, vamos chegando ao Pai da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos nessa noite, agradecendo esta presente encarnação, agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos, e a Ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Muito obrigado pelo pão nosso de cada dia e que nos dai hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos deve. E não deixeis cair ante tantas tentações, Senhor, mas livra-nos de todos os males, porque é o teu reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre, e que assim seja. Sr. Hilário, que vocês façam uma excelente palestra. Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus mais uma vez esquente a nossa noite. Apesar da temperatura baixa, aqui está bem calor, está muito calor, está bem quente,
a temperatura deste ambiente, porque é a temperatura do Evangelho, é a temperatura espírita que dá todo aquele sabor para as nossas vidas. Nós ficamos muito felizes ao percebermos hoje muito silêncio aqui na nossa reunião. É bem verdade que há menos pessoas, mas esse clima de silêncio, com muitas pessoas lendo, muita gente orando, nos deixou muito felizes, porque a Casa Espírita é um reduto de oração. E o nosso irmão, muito feliz na sua orientação, encareceu a necessidade de se desligar o celular, que, aliás, já deveria ter sido desligado lá fora. Celular ligado dentro desta casa, nem em pensamento. Muito menos quando se aguarda a reunião ou quando se espera o passe. Porque a vibração da telefonia celular perturba tremendamente o trabalho dos irmãos espirituais e dificulta o nosso atendimento. Então, para que não se configure uma tremenda de uma falta de educação e de respeito para com os amigos espirituais, é de suma importância que o celular esteja desligado lá fora. Até porque, meus irmãos, ninguém vai morrer, ninguém vai desencarnar se ficar 40, 50 minutos sem receber uma mensagem. Então hoje, meus irmãos, nós trouxemos para a nossa noite um tema bastante polêmico, um tema que inflama, que dá motivo para muita discussão, como se diz na gíria, dá muito pano para manga, e nós não temos a tola pretensão, a infantil pretensão de trazer a solução para o problema. Mas nós vamos apresentar o enfoque espírita do tema, como a doutrina dos espíritos enxerga a questão do divórcio. A posição espírita nós temos que oferecer, que apresentar, e isso, evidentemente, vai ficar como material de reflexão para cada um de nós. Mas a posição espírita nós vamos dar. Quer os irmãos concordem ou não, é nosso dever aqui, como expositor, apresentar o ponto de vista espírita a respeito do divórcio. O divórcio, na verdade, meus irmãos, é uma lei humana. É uma lei que foi feita pelo homem para se providenciar a separação dos casais. Porque o divórcio separa aquilo que de fato já está separado. E é uma solução momentânea como um recurso paliativo, no sentido de se evitar um suicídio, de se evitar um homicídio, de se evitar um comprometimento espiritual maior do casal, mas que não resolve de forma definitiva os componentes espirituais na vida de um casal e na vida de uma família. Hoje em dia, meus irmãos, a gente sabe que existe toda uma subversão de valores. Hoje a mídia, inclusive, conspira contra valores fundamentais que são valores cristãos, valores do lar, valores da família. E a doutrina dos espíritos, meus irmãos, ela apresenta toda uma programação amorosa para o êxito das famílias. Porque a família, meus irmãos, ela continua sendo a primeira escola, a primeira igreja, o primeiro lar, a primeira forma de sociabilização das criaturas humanas. É a menor célula da sociedade. Mas é justamente nesta célula tão pequenininha
diante da sociedade tão grande, é nesta célula que nós vamos ter grupamentos de espíritos reencarnados, aproveitando as ligações da consanguinidade para solidificar afeições do passado, para resgatar pendências que ficaram lá atrás, para resolver dificuldades que não foram conservadas em outras vidas, muitos problemas que não foram resolvidos em encarnações passadas. Os próprios espíritos envolvidos nesses problemas, nessas amarguras, nessas desventuras, eles solicitam no plano espiritual, através do planejamento reencarnatório, a reunião no grupo familiar. Isso acontece, meus irmãos, com a maioria esmagadora dos casamentos aqui na Terra. Existem muitos casamentos que são programados no plano espiritual, onde marido e mulher, antes da reencarnação, no plano espiritual, eles fazem toda uma programação de vida, e isso sob a supervisão dos mentores espirituais, porque não é festa do caqui. Planejamento reencarnatório não é casa de Maria Joana. Você vai comigo, volta comigo, nós vamos ter 20 filhos, vamos resolver tudo. Se não resolver por bem, vai resolver por mal. É festa agora. Não é assim que funciona. O plano espiritual é muito atento e muito criterioso. Até porque, meus irmãos, dentro de uma família, nós precisamos enxergar duas vertentes. A primeira, o porquê da vida, qual a razão da vida. E a segunda, o entendimento da família à luz da reencarnação. Quando existe evangelho, meus irmãos, quando existe conhecimento espiritual, tudo fica muito mais fácil. Agora, quando se leva uma vida voltada para a matéria, com esquecimento de valores cristãos, com falta de respeito, com falta de cortesia, com manias de mando dentro de casa, com aquela imperatividade, com falta de carinho, aí realmente tudo caminha para a derrota, para o fracasso. Então, existe uma programação reencarnatória nos casamentos? Existem. Não vamos dizer que sejam todos. Até porque Emmanuel, meus irmãos, através de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz nas suas obras que existem casamentos que não foram programados. Existem casamentos que se fazem aqui na Terra pelo simples uso do livre-arbítrio das pessoas. As pessoas resolvem se casar, resolvem constituir uma família, sem terem planejado a união antes da reencarnação, e essas uniões, no dizer do nobre mentor, elas podem dar certo e podem se constituir em famílias muito felizes, famílias muito positivas, muito otimistas. Assim como também existem aqueles casamentos de resgate, casamentos de acerto de contas, mas também casamentos onde marido e mulher, já unidos por uma ligação anterior do passado, eles vivem uma vida conjugal maravilhosa, em regime de mútua concessão. Um renuncia de um lado, outro renuncia de um outro, um concede uma coisa daqui, outro concede de lá, e é uma união, nós não diríamos perfeita, mas quase que perfeita, porque tem muita harmonia, tem muito respeito, tem muita consideração, tem muito diálogo e tem muito carinho. E sabe por quê, meus irmãos? Porque esse carinho veio do céu? Porque o amor nasceu pronto? Não. Porque esses cônjuges já tinham afeições anteriores.
Eles simplesmente reencarnaram e projetaram uma família para solidificar essas afeições, para sublimar essas afeições e colocar essa consideração mútua, esse apoio recíproco, como base para ajudar os filhos, para ajudar outros espíritos que também estão ligados a esse grupo familiar. E que através do bom entendimento entre o pai e a mãe, esses filhos serão muito ajudados. E esses pais certamente plasmarão na mente desses filhos reencarnados coragem, bom ânimo, valorização da vida, oração, respeito ao próximo, cultivo da natureza, o amor pelos estudos, pela arte, o desenvolvimento do intelecto. Então existem uniões, meus irmãos, que dão realmente muito certo, porque tiveram um componente anterior de amor e de respeito. Mas também existem, meus irmãos, aquelas uniões mais difíceis. E nós sabemos, meus irmãos, que o passado de cada um aqui dentro é uma coisa muito complexa. O passado de cada um de nós, meus irmãos, é algo muito intrincado. E que se fosse conhecido na íntegra por nós, neste atual estágio reencarnatório, nós ficaríamos muito perturbados. Porque das duas uma, ou nós ficaríamos envergonhados dos nossos erros, ou então nós nos orgulharíamos em demasia de alguns acertos que tivemos. Nós somos individualidades que ao longo das reencarnações erramos muito mesmo, mas também temos o mérito do acerto. Alguma coisa a gente fez de bom. Alguns acertos nós também tivemos. Não venha com essa história de que nós só erramos, que nós somos uns réprobos, uns miseráveis, porque isso não é verdade. Porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui, utilizando da bênção da casa espírita. É bem verdade também, meus irmãos, que a gente não pode deixar de considerar como espírita as influenciações espirituais que existem sobre um casal. Existem influências de entidades espirituais na família. Espíritos bons, que se interessam em ajudar as famílias, procuram influenciar para o amor, para o perdão, para a fraternidade, para o bom ânimo. Mas também existem aquelas influências menos felizes, da parte de companheiros que às vezes estão ligados àquela família por alguma desavença do passado. Espíritos que ainda não perdoaram e que procuram prejudicar ou a mulher, ou ao marido, ou então aos filhos, ou alguém que tem alguma mediunidade mais acerbada no grupo familiar e que percebe mais intensamente a influência desses espíritos. E toda essa influenciação negativa, meus irmãos, quando ela é percebida dentro de casa, ela precisa ser trabalhada com muita prece, com muita oração, com muita leitura do Evangelho, como tratamento espiritual na casa espírita, a frequência à casa, a orientação, os passes, o Evangelho no lar. Tudo isso vai dando uma boa segurança para que o casal possa enfrentar os seus momentos de instabilidade. Porque, meus irmãos, casamento é uma escola. As pessoas pensam, casamento é uma loteria. Não é bem assim. Até porque hoje, meus irmãos, o divórcio, ele é muitas vezes facilitado na nossa sociedade. A sociedade brasileira, e por que não dizer a sociedade mundial também, embora as leis civis variem de país para país, mas a sociedade já aceitou
muito naturalmente a ideia da separação. As pessoas já crescem, já se tornam jovens, adultas com esta ideia na cabeça. Eu vou casar, se não dá certo, separa e pronto. Então a ideia da separação é vista como uma coisa muito natural. E até inconscientemente, quando os problemas começam a acontecer no casamento, às vezes é o defeito do cônjuge que o outro cônjuge não tolera, alguma coisa que apareceu, alguma coisa superveniente que aconteceu depois do namoro, depois do noivado, quando o casamento começa a virar rotina e o carinho vai diminuindo, imediatamente o casal já parte para uma solução precipitada, que é a solução da separação. As pessoas não valorizam a perseverança, meus irmãos. Não se valoriza o espírito de luta dentro de casa. E é nesse ponto, meus irmãos, que entra o Espiritismo, para mostrar que o termômetro de um casamento é o carinho. O carinho é fundamental. E o que é o carinho, meus irmãos? Não é aquele carinho melífluo, aquele carinho, sabe, aquele carinho meloso, não é nada disso. Mas é o prazer, é a alegria que se sente de estar do lado do marido, do lado da mulher, o desejo de participar junto com o outro das atividades que o outro realiza, a oportunidade de se alegrar com a presença do marido, com a presença da mulher, os momentos de prazer que vão se intensificando dentro de casa, a capacidade que o casal vai adquirindo de saber lidar com as diferenças, de saber respeitar o outro e de se resolver as aflições sem preconceitos de sexo. E até no campo do sexo, meus irmãos, o carinho é fundamental para a sobrevivência de um casamento. O bom humor na prática do sexo. Até porque, meus irmãos, o sexo é obra divina. O sexo, quando praticado com respeito, com amor, é uma troca de energias belíssima entre marido e mulher, que sublima a relação afetiva do casal. E principalmente em relação aos filhos que advirão deste casamento. E a estabilidade de um casamento, meus irmãos, ela só se consegue com muito trabalho, com muita paciência, com muita perseverança, porque as coisas não nascem prontas, meus irmãos. O amor não nasce pronto. As coisas precisam ser trabalhadas, nada cai do céu. Muitos casais, meus irmãos, acabam se divorciando quando poderiam perseverar. E Kardec faz uma análise muito bonita no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que o divórcio separa aquilo que de fato separado já está há muito tempo. É uma lei humana. É uma lei humana que é utilizada apenas e tão somente como um recurso, mas nunca como a solução. Porque se de repente o casal que se separa tem pendências espirituais do passado, essas pendências ficam a resolver. E certamente numa outra reencarnação, em próximas vidas, este casal poderá voltar mais preparado, mais fortalecido para resolver a dificuldade que ficou lá atrás. O próprio Cristo, meus irmãos, ele não foi contrário ao divórcio. O próprio Cristo não disse que o casamento era indissolúvel. Ele falou:
Foi Moisés que, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. No princípio não era desse jeito. O divórcio é uma lei que existe desde o tempo de Moisés, meus irmãos. Desde o tempo lá do Primeiro Testamento, da lei mosaica, quando o homem tinha várias mulheres, e é claro, naquele tempo, em muitos lugares do mundo havia poligamia, o homem tinha várias mulheres, o homem poderia se separar de sua mulher através da chamada carta de divórcio ou carta de desquite. E o adultério da mulher era punido com a lapidação. E o gozado, meus irmãos, é que a mulher que era pega em adultério era punida, o homem não. Onde estava o homem adúltero que cometeu o adultério com a mulher? Na hora da punição, era só a mulher que era levada em praça pública para ser apedrejada. Mas o adúltero que praticou o delito com ela não era. E hoje é claro, meus irmãos, o divórcio acontece por uma decisão do casal. E nós que somos entrevistadores espíritas, meus irmãos, até mesmo na nossa vida jurídica, na nossa vida de advogado, que é ainda uma vida um tanto pequena, sem muita experiência, nos casos de divórcio que nós fizemos aqui em São Caetano, a gente sempre perguntava. Nós tínhamos por hábito chamar o marido e chamar a mulher e ter uma conversa franca com os dois no sentido de saber se era realmente aquilo que eles queriam, para evitar qualquer aborrecimento futuro. Essa decisão, meus irmãos, precisa ser tomada pelo casal, sem a interferência de terceiros. Porque nós sabemos que interferência de terceiros sempre tem no casamento, a começar pelas influências espirituais. Influência de vizinho, influência de amigo, influência de parente, influência de pessoas próximas, sempre tem esse tipo de influência. Mas às vezes, meus irmãos, quando a situação está tão entediosa no lar, quando existe aquele tédio, quando existe aquele cansaço, quando existe aquela rotina, quando o carinho não existe mais e principalmente quando o amor acabou, porque se o termômetro de um casamento é o carinho, o que sustenta o casamento é o amor. Então fica muito difícil uma convivência a dois. E nesses casos, meus irmãos, quando o casal chega à conclusão do divórcio, nós que somos trabalhadores da casa espírita, que somos entrevistadores também, além de expositores, nada nos cabe fazer a não ser respeitar a decisão do casal. Nós não temos o direito de interferir. Nós apresentamos para o casal problemático todo o leque de ajuda que a casa espírita traz. O passe, a palestra, o tratamento, a água fluidificada, o evangelho no lar, a tarefa no bem, o engajamento numa tarefa. Tudo isso são coisas muito importantes para um casal. Nós já tivemos casos de casais, meus irmãos, que estavam à beira do divórcio. O casamento estava reduzido a pó. Começaram a frequentar a casa espírita, fizeram o tratamento, começaram a fazer o curso de doutrina, desistiram do divórcio. E hoje estão com um casamento bastante sólido, com problemas, claro, com dificuldades, lógico, mas com uma visão de vida muito mais dilatada. Jesus não proibiu o divórcio, não consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. A separação muitas vezes acontece, gente, muito antes da desencarnação.
E quantos casais que existem por aí que a gente tem aquela impressão, gente, que é um casal maravilhoso, belissimamente constituído, que não tem problema nenhum, porque na sociedade trocam gentilezas, não discordam de absolutamente nada, são extremamente gentis um com o outro na frente da sociedade. Só que muitas vezes, meus irmãos, esses casais aparentemente harmônicos e muito bem constituídos, estão em conflito. Estão faceando dramas homéricos, meus irmãos, problemas imensos. Enquanto que muitas vezes aquele casal mais nervosinho, que discute na frente dos outros, que apresenta uma divergência de opinião em pleno encontro social de amigos, esse casal mais nervosinho é um casal de relacionamento mais sólido, de relacionamento mais aprofundado. Porque muitas vezes, meus irmãos, existe aquilo que é essência e aquilo que é aparência. E o que conta é a essência e não a aparência. Porque tudo aquilo que é feito na aparência não passa de fingimento. E todo fingimento é uma hipocrisia. Quando Jesus diz no Evangelho que o homem que casar com uma mulher que outro repudiou também comete adultério, na verdade Jesus estava se referindo aos costumes, à cultura da sociedade da época, porque nós temos que analisar isso também para entender o Evangelho. A gente precisa ver o meio em que Jesus estava, como era a sociedade naquele tempo, qual a cultura que as pessoas tinham em termos de casamento, em termos de separação. E muitas vezes ali, o crime para a mulher adúltera era a lapidação. Então Jesus, querendo abolir essa punição absurda e desnecessária, o que ele fez? Ele substituiu uma punição por outra, substituiu uma lei civil por outra. E é claro, todas as leis civis na nossa sociedade sofrem a prova do tempo, porque as leis humanas mudam. O que não muda é a lei divina, que é a lei natural. Então, meus irmãos, diante de toda essa problemática, diante do porquê da vida e da reencarnação, o Espiritismo é muito claro. A separação dos casais só deve ser levada a efeito em último caso. Não deve ser facilitada. Apenas deve ocorrer quando as coisas estão caminhando para um suicídio, quando as coisas estão caminhando para uma violência muito grande, para um homicídio, para não comprometer mais ainda a situação do casal. Então a separação surge como uma medida paliativa, mas que não resolve, em definitivo, a necessidade de harmonização entre esses espíritos, que muitas vezes, sabendo da dificuldade que enfrentariam, escolheram mesmo assim, no plano espiritual, constituir uma família. Mas quando chega aqui, muitas vezes é a impaciência, muitas vezes é o imediatismo, as decisões precipitadas acabam contrariando um planejamento que foi feito no plano espiritual. As pessoas às vezes perguntam para nós, e bravas, viu? Perguntam revoltadas, mas como que eu planejei um casamento se quando eu chego aqui na Terra, quando eu reencarno, eu esqueço? Na verdade, a gente tem o esquecimento, mas aquilo que é marcante, aquilo que é fundamental, aquilo que é importantíssimo, permanece no inconsciente. E muitas vezes vem à tona, porque no momento do sono físico, nós somos alertados pelos irmãos espirituais a respeito de muitos caminhos que estamos tomando na vida. Por isso que é muito importante fazer a nossa prece antes de dormir.
agradecer a Deus pelo dia e pedir a misericórdia divina que nos encaminhe para receber orientações no plano espiritual, enquanto o corpo dorme, porque o espírito não dorme. É por isso que existe aquele adágio popular que diz: a noite é uma boa conselheira. E é verdade, meus irmãos, porque no momento do sono, quantos mentores espirituais, quantos anjos de guarda, quantos familiares desencarnados nos ajudam e nos dão uma força muito grande. Mas a decisão, meus irmãos, tem de ser nossa. Por isso, não separeis o que Deus ajuntou, meus irmãos. Deve ser entendido como toda a gama de esforços que um casal deve fazer para sustentar um casamento. É fácil? Não é, meus irmãos. Tanto não é fácil, porque se fosse fácil, nenhum de nós estaria aqui. Ninguém estaria aqui na casa espírita pedindo orientação. Não é fácil, mas se o casal puder perseverar, se o casal puder investir na oração, no respeito, pensando também nos filhos que sofrerão as consequências de uma separação, indubitavelmente. Os filhos sempre sofrem as consequências quando os pais se separam. Se o casal puder perseverar e na luta diária, na boa vontade de ambos, é o melhor, é o mais adequado, é o caminho mais correto, porque os resultados serão os mais felizes, os mais compensadores e os mais fortalecedores para a harmonia e para o amadurecimento psicológico e espiritual do casal. Diante de toda essa gama, de toda essa miscelânea de valores psicológicos, morais, espirituais, emotivos, intelectuais que surgem dentro de um casamento. O casamento, meus irmãos, é uma coisa muito séria. E uma das grandes causas, gente, de divórcio e de dissolução de uniões esponsalícias é a traição conjugal. A traição conjugal é aquilo que existe de mais triste num casamento, gente. Gera uma mágoa muito grande. Muitas vezes é uma aventura, é uma amizade colorida, é uma transa, como se diz na gíria, que eu detesto, aquela transa rápida, só para o cônjuge se satisfazer, mas isso não deixa de ser, meus irmãos, um desrespeito muito grande e causa uma dor, causa uma mágoa muito grande, meus irmãos, e isso muitas vezes acaba também causando a separação. Então vamos meditar, meus irmãos, nas lições de hoje, neste tema que é polêmico. Nós não estamos aqui para trazer a solução, mas a posição espírita nós trouxemos. E a posição espírita é de valorizar a família e valorizar a vida, dentro do porquê da vida, da luz da reencarnação e da sublimidade do amor. Esse mesmo amor que Jesus nos mostrou na crucificação, quando diante de Nossa Senhora e diante de João, o seu discípulo amado, ele diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, apresentando Nossa Senhora para João e João para Nossa Senhora. Nesse momento, Nossa Senhora assume a maternidade de todos nós e João representa toda a humanidade na universalidade do amor e na bênção da família. E João depois levou Nossa Senhora para a casinha do Éfeso, onde ali eles viveram formando uma grande família espiritual, um autêntico centro espírita, onde muitos necessitados do caminho
ali foram socorridos e receberam as bênçãos. Na realidade da reencarnação, no porquê da vida e na universalidade do amor, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O respeito à instituição benemérita da família, que ainda continua sendo um educandário por excelência na terra. Que Jesus nos abençoe. Amados irmãos, nós vamos agora nos preparar para a bênção do passe. O passe que é a energia do amor, essa fluidificação tão importante que traz para nós aquele alívio, aquele bálsamo que a gente tanto precisa, não é mesmo? Vamos aproveitar, criando uma condição de bastante receptividade, aclarando mente e coração para receber o passe. E agora vamos fazer aquela vibração muito importante do fundo dos nossos corações, eliminando as rugas da nossa testa, para vibrar intensamente pelos nossos lares. Vamos abrir as portas e janelas do nosso lar, ofertando o nosso lar para essas equipes espirituais que aqui estão. Vamos deixar o nosso lar bem arrumadinho, bem bonito, acendendo luzes e permitindo que esses amoráveis irmãos espirituais fluidifiquem o nosso lar com vibrações de amor, de perdão, de otimismo, de alegria e de bom ânimo, fluidificando os nossos familiares. E se porventura algum familiar nosso hoje nos disse alguma coisa que nos chateou, que nos deixou tristes, que este familiar seja fluidificado de uma forma toda especial pelos irmãos da espiritualidade. E agora nós vamos, com essa mesma equipe espiritual, visitar aqueles outros lares, onde os irmãos que lá residem não perceberam ainda o convite de Jesus para valorizar a vida. São irmãos que vivem em clima de violência, de agressividade, de desesperação emocional. Então vamos mentalizar esses nossos irmãos sentados ao redor de uma mesa, tomando uma refeição, ouvindo uma boa música, e os corações desses irmãozinhos vão se abrindo e eles vão recebendo todo esse bálsamo dessas equipes espirituais. E agora nós vamos concentrar a nossa atenção nos pedaços de papel que estão sobre a nossa mesa, contendo o nome dos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos afetos. Essas pessoas, nesse momento, estão sendo atendidas, meus irmãos. Então, vamos firmar o pensamento nessas pessoas. As equipes de socorro desta casa já estão fluidificando esses corações e ajudando-os da melhor forma possível. E que as nossas vibrações, meus irmãos, elas possam chegar a todos os corações com dores e carências maiores do que as nossas. E para o fortalecimento dos lares, nós vamos nos lembrando daquela grande mãe, que é a mãe das mães, a mais importante de todas as mulheres da face da terra. E certamente o coração amoroso de Nossa Senhora saberá influenciar positivamente os casais em conflito para que encontrem a solução de seus problemas.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Graças a Deus, graças a Jesus. Um grande abraço a todos, meus queridos, e mais uma vez aquele aviso que todo mundo está careca de saber, porque nós somos os primeiros, este que vos fala é o primeiro da fila da chatice. Não esqueçam, não esqueçam os vossos vasilhames, por favor. Esses vasilhames estão medicamentados. Essas águas precisam ser tomadas, isto é a orientação da espiritualidade que nos é passada e nós estamos repassando para os irmãos. As águas precisam ser tomadas 2 vezes ao dia, em doses pequenas, viu, Mônica? Doses pequenas, porque isso não é Coca-Cola, isso não é suco de laranja, isso aqui é remédio, meus irmãos, e remédio se toma com respeito e com oração. Que Jesus nos abençoe.